Muito bem. Nas próximas aulas, você vai aprender como instalar uma máquina virtual, como criar uma máquina virtual, baixar uma distribuição, fazer a instalação, ok. Porém, nem todas as pessoas estão acostumadas com termos mais técnicos. Por mais que eu tenha evitado um linguajar mais técnico e focado no usuário comum, no usuário final, no usuário médio de desktop, às vezes pode se tornar um pouco mais complexo, ainda mais pelo fato que é necessário fazer um pequeno ajuste numa máquina virtual chamado CD, um CD de convidados, que é um CD com um conjunto de softwares voltado para um sistema operacional convidado. Para que você não tenha que passar por todo esse trabalho, eu simplifiquei esse processo com uma máquina pronta. Você não tem que instalar nada, você simplesmente baixa, dá um duplo clique para executar, mais nada. Quais são os 3 passos? Os 3 passos para você importar a máquina virtual. Primeiro, baixar e instalar VirtualBox, que é o software VirtualBox, que você vai baixar do site www.virtualbox.org. Clica em Downloads, executa e instala na sua máquina Windows. Tranquilo. Segundo passo, baixar e instalar a máquina virtual. O link para download da máquina virtual eu coloquei aqui, ou então também na documentação no início do curso, com o link para download da máquina virtual. Baixa a máquina virtual. Quando você baixar essa máquina virtual, ela vai ter um arquivo .ova. Duplo clique na máquina virtual para importação. Só isso. Primeiro, baixa e instala o VirtualBox. Segundo, baixa e instala a máquina virtual. Terceiro, duplo clique na máquina virtual para importação. Esse é o VirtualBox, que você vai conhecer daqui a pouco na próxima aula. Porém, o que eu vou fazer? Eu só vou mudar o nome dessa máquina para não dar confusão aqui, ok? Muito bem, você tem o VirtualBox instalado, não é nem necessário abrir nem chegar nessa tela. Você vai baixar e instalar a máquina virtual com o link que está no início da aula. Eu não vou colocar esse link aqui, porque eu ainda estou subindo essa máquina virtual. Quando você fizer isso, você vai encontrar um arquivo chamado cursolinux.ova. OVA é a extensão de uma máquina virtual que está compactada. O que eu fiz? Só para você entender. Eu instalei, configurei, fiz todo o trabalho, depois exportei essa máquina, deixei ela prontinha para você. O que você tem que fazer? Duplo clique nesse arquivo. Você vai fazer o download, ele vai estar na sua pasta transferências, né, pasta downloads. Pode demorar um pouco, porque o arquivo é grande, mas uma vez feito o download, baixado para sua máquina, você inicia com duplo clique. Quando você dá o duplo clique, ele já vai abrir aqui o VirtualBox, dizendo, olha, eu vou importar uma máquina virtual. Legal, importar. Agora, vai demorar um tempo, porque ele está pegando esse appliance, essa máquina virtual pronta, que eu já deixei para você, e está importando. Mais nada. Tá, enquanto ele instala, vou só anotar aqui para você não esquecer. A nossa máquina virtual, ela possui um usuário, que é aluno. Inclusive, o aluno não tem nem a primeira letra maiúscula. E possui uma senha. A senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando você executar, a máquina virtual vai te pedir uma senha. Em qualquer momento, para instalação de programas, etc., se te pedir uma senha, você já sabe que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa muito importante, o VirtualBox ele possui uma tecla de controle. Essa tecla de controle, provavelmente, no seu computador, vai ser a tecla Ctrl, do lado direito. Você pode usar essa tecla como um atalho para maximizar, para utilizar a tela cheia, chamada full screen, voltar para o anterior. Então, fique sempre de olho, mas provavelmente deve ser o Ctrl do lado direito. Bom, a minha máquina virtual já foi importada. Aqui no meu caso, eu tenho 4. No seu computador, você vai ter apenas uma, certo?
que é essa daqui. Bom, ela está pronta, já foi importada, duplo clique. Eu não preciso instalar, eu não preciso baixar ISO, não preciso fazer nada. Basta baixar essa máquina virtual, esse é o caminho mais fácil. E você já vai estar em poucos minutos com o Linux sendo executado na sua máquina. Aqui, no meu computador, mostra no canto direito, aqui, escrito aqui, ó, Right e o símbolo dessa tecla do Mac. No seu caso, no seu computador, se for Windows, deve ser a tecla Ctrl. Observa aquela tecla. Qual que é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o Linux em tela cheia. Para mim colocar em tela cheia, eu preciso utilizar uma tecla de atalho. Eu vou usar essa tecla que ele está contando para mim qual é, vou segurar e vou apertar a tecla F. Quando eu fizer isso, o Linux vai para a tela cheia, muito bem, e aumenta o tamanho. Para quê? É muito mais fácil eu trabalhar dessa maneira, é como se eu estivesse trabalhando numa máquina nativa. Nossa, como é que eu volto, Thiago? Você pode vir aqui embaixo e voltar, ou em cima, ou, novamente, a tecla de controle, F, ele retorna ao tamanho anterior. Então, memorizem, F é de full screen. O seu Linux já está pronto para trabalhar. Nas próximas aulas, eu vou te mostrar os passos que eu levei para chegar nesse ponto aqui. Como eu disse, vou evitar palavras mais técnicas, só que acaba tendo alguns comandos a serem feitos. Por isso, eu fiz desse modo mais fácil. Certo? Aproveite, então, a máquina virtual já está pronta. Vamos trabalhar com essa máquina virtual pronta. Se você quiser instalar uma nova, pode instalar quantas você quiser e tendo espaço no seu computador. Certo? É isso aí. O que você vai fazer agora? Você tem duas opções. Primeira, assistir a aula, onde eu explico a instalação, ou pular direto para a aula onde nós começamos, a próxima sessão, onde nós começamos a conhecer o desktop. Certo? É isso aí. Te aguardo daqui a pouco. Vamos lá.